Bom dia. Bactérias, reino Monera, é o assunto de hoje. O reino Monera. Primeiro, o organismo que compõe o reino Monera. O reino Monera compreende os organismos mais rudimentares conhecidos dentre os que são dotados de estrutura celular. Estão incluídos no reino todas as bactérias e as algas cianofícias. Características gerais dos organismos que compõem o reino. Primeiro, são todos unicelulares, ou seja, estão formados só de uma célula. São procariontes, ou seja, possuem células procarióticas, que são células desprovidas de membrana nuclear carioteca e das organelas membranosas, tais como retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndrias e etc. Dentre as organelas presentes nas células eucarióticas, apenas os ribossomos estão também presentes nas células procarióticas. Observação. Como os Monera possuem células sem carioteca, o material genético encontra-se disperso no citoplasma. Nesse caso, diz-se que as células são desprovidas de núcleo individualizado, mas o núcleo está presente. Classificação dos Moneras. Estão classificadas em dois grupos: arqueobactérias, que reúne as bactérias primitivas. Estas bactérias vivem em condições ambientais adversas, altas temperaturas, ambientes ricos em sulfito de hidrogênio, ausência de oxigênio, alta salinidade, etc. Nos pântanos vivem em alta concentrações de gás metano, por elas produzido. Eubactérias, que inclui todas as demais bactérias verdadeiras, e as algas cianofícias, algas azuis. Observação. Atualmente, as algas cianofícias têm sido classificadas como cianobactérias. Então, a classificação dos Monera pode ser feita também em três grupos: arqueobactérias, eubactérias e cianobactérias. Então, as bactérias são, no caso, micro-organismos unicelulares procariontes, podendo viver isoladamente ou constituem agrupamentos coloniais. A célula bacteriana é formada pelos quatro componentes fundamentais a qualquer célula: hialoplasma, ribossomo, cromatina, uma molécula de DNA, formando uma alça ou anel, e membrana plasmática, além de possuir uma membrana esquelética de natureza não celulósica. É comum a ocorrência de material genético DNA não ligado ao cromossomo e que fica espalhado pelo hialoplasma, constituindo os plamídios. Então, aqui você pode observar uma célula bacteriana. Apresenta a membrana plasmática, né, e todos os componentes celulares. No caso, a parede celular
envolvendo e protegendo as células. A membrana plasmática circundando o citoplasma. Ribossomo, onde ocorre a síntese de proteína, constituindo os únicos organóides citoplasmáticos. Nucleóide, ou núcleo difuso, formado por uma molécula de DNA, circundando, circular e enovelada. Então, quanto à morfologia, no caso, vamos falar agora da morfologia das bactérias, né? Quanto à forma, as bactérias podem ser esféricas, no caso, chamadas coco. Por exemplo, bactéria que causa a gonorreia. Aí, aqui, vai atrapalhar demais, né? Cilíndrica, chamada bacilo, por exemplo, bactéria que causa o tétano, a tuberculose e a difteria. Ainda temos as bactérias espiraladas ou helicoidais, que pode ser de 3 tipos. Bastão em curva, em forma de vírgula, chamada vibrião. Por exemplo, bactéria que causa o cólera. Espiral longa, espessa e rígida, chamada espirilo. Por exemplo, bactéria que causa a doença, uma doença da corrente, da mordida, né, do rato, em que ocorrem febre e ulcerações na pele, no local da mordida. Espiral longa, fina e flexível, chamada espiroqueta, por exemplo, bactéria que causa a sífilis. Então aqui nós podemos ver, né, a forma das bactérias. Os cocos e mais raramente os bacilos podem formar colônia, o que não acontece com os vibriões, espirilos e espiroquita. As colônias de coco formam um arranjo típico para as espécies particulares de bactérias. E esses arranjos podem ser diplococo, formado por 2 cocos, como bactéria que causam a meningite. Estreptococo, formado por vários cocos dispostos em fileiras, como as bactérias que causam a cárie. Estafilococo, formado por vários cocos dispostos em arranjos semelhante a cacho de uva, como as bactérias que causam a forunculose. E sacina, formado por vários cocos dispostos em arranjo cúbico, como a bactéria que causa a septicemia, processo infeccioso generalizado. Então aqui nós temos, né, dá para visualizar a forma das bactérias. Agora vou dar a forma das bactérias, para falar só da reprodução.
as bactérias apresentam dois tipos básicos de reprodução. Reprodução por cisciparidade ou bipartição. No caso, aqui uma célula mãe, né, se divide em duas células filhas com as mesmas características da célula mãe, aquela que ele deu origem. No caso, a reprodução é conjugação bacteriana, né? Duas bactérias formam uma ponte entre elas que permite a troca de material genético. Depois as bactérias se separam e continua a reprodução assexuada por cisciparidade, né? É nesse segundo caso, né? Aí, meu gente, essa primeira né?